Agora, pessoal, nessa aula, nós vamos discutir como que se calcula o montante de uma aplicação financeira que tem juros simples. Então, ó, o montante, ou valor futuro, indicamos aqui por essa letra M. Eu falei para vocês que o montante ele era a soma do capital com juros no vídeo anterior, lembra? Só que se a gente parar para pensar, o que é os juros? Os juros não é capital vezes a taxa vezes o tempo? Então, se a gente pôr em evidência um conteúdinho que vocês já viram lá no oitavo ano, você tem que ver o capital multiplica quem para dar capital? 1. O capital multiplica quem para dar C vezes I vezes T? I vezes T. Então, é daqui que a gente deduz essa nossa equação aqui. Lembrando que esse N aqui ele pode ser substituído pelo T, porque ele representa o nosso tempo, ok? Então, o cálculo direto do montante, sem ter que calcular os juros e somar com o capital que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo t, ok? Então, olha só esse primeiro exercício. Qual que é o montante da aplicação de um capital de 8.000 pelo prazo de um ano a taxa de 3% ao mês? Então, vamos anotar as informações. Aqui eu tenho um capital no valor de R$ 8.000, certo? Pelo prazo de um ano. Então, eu tenho o tempo aqui de um ano. E a taxa a qual ele está sendo aplicada é uma taxa de 3% ao mês. Opa, já tem um errinho aqui, né? Porque aqui nesse caso eu tenho a taxa ao mês e aqui eu tenho um ano. Então eu tenho que transformar esse tempo aqui em mês. E eu sei que um ano ele tem no total 12 meses. Aí a equação que determina o montante direto, conforme a gente acabou de discutir, é o capital que multiplica, abre parênteses, 1 mais I vezes o tempo. Então o montante será igual, o capital é 8.000, então vou pôr ele aqui, abro parênteses, 1 mais, qual que é o valor da minha taxa? 3%. Então, 3% que multiplica o tempo t, que é de 12. Então, meu montante será igual, aqui eu tenho 8.000, vezes, aqui em cima eu já vou resolver, ó. Esse 3 dividido por 100, se você bater na calculadora, você vai ver que é 0,03, certo? Aí eu tenho que pegar esse 0,03 e multiplicar ele por 12. Aí eu encontro 0,36. Então aqui eu mantenho 1 e o resultado disso aqui tudo, desses dois, dá 0,36. Então meu montante será igual a 8.000 que multiplica 1 mais 0,36, 1,36. Então, o nosso montante será igual a 1,36 vezes 8.000. Quando a gente faz essa conta, a gente encontra o valor de 10.880. Então, o que significa esse resultado? Significa que eu pego aquele valor de 8.000 com aquela taxa de 3% ao mês e após um ano eu terei que pagar esse valor, que já é o tanto da minha dívida dos 8.000, junto com os juros, ok? Então, o exercício 2 diz o seguinte: sabendo que o certo capital aplicado durante 10 semestres, então o tempo t é igual a 10 semestre, certo? A uma taxa de 36% ao ano. Então, aqui eu tenho uma taxa, ó, 36% ao ano. Aqui eu tenho duas opções. Ou eu transformo esse semestre aqui em anos, ou eu transformo essa taxa ao ano em semestre. Aqui bastaria dividir por 2. Mas eu vou manter a taxa e vou alterar essa questão do tempo. Então, eu tenho 10 semestres. Cada ano tem 2 semestres. Então, consequentemente, esses 10 semestres eles terão exatamente 5 anos, ok? Então, daí rendeu 72.000 de juros e eu tenho que determinar o montante. Então, nesse caso, eu sei que o meu juros ele é igual a 72.000, certo? Eu tenho que determinar o montante. Então, o primeiro passo que eu tenho que fazer é determinar o meu capital. Então, utilizando a equação dos juros, eu sei que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, os juros, o exercício me informou que é de 72.000. O capital que eu quero descobrir, a taxa de 36% e a quantidade desse tempo em anos que eu tenho é 5. Então, do lado de cá, eu vou manter os 72.000
igual capital que multiplica. Aqui, quando eu pego a minha calculadora e eu faço 36 dividido por 100, a gente encontra 0,36. Quando eu multiplico esse valor por 5, a gente encontra 1,8. Esse 1,8 está multiplicando, vem para o outro lado, dividindo. Então, nosso capital será 72.000 dividido por 1,8. Quando a gente faz isso, nós encontramos um capital no valor de 40.000. Agora, o que eu faço com esse capital? Se eu tenho capital e eu tenho juros, eu consigo determinar o montante para aquela primeira equação mais simples, que o montante é o capital mais os juros. Então, meu montante será igual ao meu capital, que eu acabei de determinar ali embaixo, que é de 40.000, mais o valor dos meus juros, que é um valor de 72.000. Quando a gente soma esses dois valores, a gente encontra como resultado 112.000. Então, meu montante ele é igual a 112.000, que é o valor a ser pago, contando o valor do empréstimo juntamente com os juros que isso rendeu. O exercício 3 fala que um empréstimo de 40.000, então esse 40.000 é o nosso capital, certo? Ele deverá ser quitado por 80.000, então o valor que eu vou pagar vai ser de 80.000, então é o nosso montante. No fim de 12 meses, então tem um período de tempo de 12 meses, ok? Eu tenho que determinar a taxa mensal e a taxa anual cobrada nessa operação. A taxa mensal basta utilizar o tempo como sendo 12. Então, olha só, juros é igual capital vezes I vezes T, porque eu quero essa taxa. Mas eu não tenho o valor dos juros, eu tenho do capital e do montante. Eu consigo determinar os juros a partir desses valores? Sim, porque eu sei que o meu montante ele é a soma do capital mais os juros. Eu posso escrever o contrário disso também, que o capital mais os juros é igual ao montante. Nem precisa deixar positivo ou negativo, porque eu só inverti a igualdade, continua sendo igual. Isso é igual a isso, então isso é igual a isso. Então aqui eu tenho o capital, ele vale 40.000, mais os juros, que é o que eu quero descobrir, e isso é igual ao meu montante, que é de 80.000. Tudo que tem letra para um lado e que não tem para o outro. Então, os juros fica 80.000 que estava do outro lado, esse 40.000 vem para cá negativo. Então, eu tenho 80.000 menos 40.000, encontro um juros de 40.000, certo? Agora, eu retorno aqui, no lugar dos juros eu coloco esse 40.000, igual o meu capital, que também é 40.000, vezes a taxa, que é o que eu quero descobrir, vezes o tempo, que é 12. Esse 40.000 está multiplicando, vou passar ele para o lado de cá dividindo. Ah, professor, mas você não poderia ter primeiro multiplicado para depois passar dividindo? Pode também, vai dar o mesmo resultado. Eu estou fazendo aqui porque esse por esse, como eles são iguais, vai dar 1. Eu estou sem calculadora aqui, vai ficar mais fácil. Aí do lado de cá eu tenho I vezes 12. Aí de novo, se 12 está multiplicando, passa para o lado de cá dividindo. Quando a gente faz essa divisão de 1 por 12, a gente encontra como resultado 0,083333. Então, opa, falta mais um zero aqui. 0,083. A gente sempre tem que multiplicar por 100. Então, multipliquei por 100, encontro a minha taxa como sendo 8,3% ao mês. Por que ao mês? Porque aqui eu utilizei o valor em meses. Agora, para saber em ano, eu poderia fazer todo esse cálculo aqui novamente, só que daí no lugar do tempo 12 eu colocaria 1, porque 12 meses é 1 ano, certo? E se eu tivesse feito esse valor, eu encontraria a mesma coisa de eu pegar essa taxa mensal aqui, multiplicar ela por 12, porque quando eu pego ela e multiplico ela por 12, a gente encontra como resultado 100%. 100% ao ano. Faz sentido isso? Faz sentido a nossa resposta? Faz e muito, porque olha só, o meu capital era de 40.000. O montante após 12 meses foi para 80.000. Não dobrou? Se ele dobrou, quanto que ele aumentou? Ele aumentou 100% nesse período de um ano. Ok? E aqui nesse quarto exercício ele fala em que prazo, então nosso objetivo é encontrar o tempo t. Uma aplicação de 35.000, então o meu capital é de 35.000, pode gerar um montante de 53.375, considerando uma taxa de 30% ao ano.
Então, lembrando que quando eu fizer utilizando essa taxa ao ano, encontrarei o tempo em ano. Como ele não especifica o tempo que ele quer, apenas fala prazo, tanto faz. Então, vamos lá. Juros é igual a capital vezes I vezes o T. E eu também sei que o montante é igual ao capital mais os juros. Como aqui eu não tenho o valor nem do tempo e eu também não tenho o valor do meu juros, eu primeiro tenho que determinar os juros por aqui. Então, do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior, eu vou escrever o inverso. Eu vou colocar aqui, ó, C mais J é igual a M. Continua sendo verdadeira essa igualdade. No valor do capital, eu coloco aqui os meus 35 mil, mais os valores dos juros, que é o que eu quero descobrir, é igual ao meu montante, que é de 53.375. Então, meus juros serão iguais a 53.375, que já estava do outro lado. Esse estava positivo, vem para cá negativo, que é de 35 mil. Então, quando a gente faz um menos o outro, então vamos fazer aqui, ó, 53.375 menos 35 mil, a gente encontra como resultado 18.375. Esse é o valor dos juros. Substituo aqui, 18.375 igual o capital, que eu já sei que é de 35 mil, vezes a taxa, nesse caso eu já até conheço a taxa, né? A taxa ela é de 30%, quando eu faço na calculadora 30%, a gente encontra como resultado 0,3, então já vou pôr direto, que multiplica o nosso tempo T. Então, vou manter aqui desse lado 18.375. Quando eu faço aqui essa multiplicação de 35 mil vezes 0,3, encontramos como resultado 10.500. Então, 10.500 T. 10.500 está multiplicando, vem para o lado de cá dividindo. 10.500. Encontraremos como tempo, então, olha só, eu faço 18.375 dividido por 10.500. Encontramos como resultado 1,75 anos. Então, esse aqui é o período de tempo que a gente tem para satisfazer as condições do exercício, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aí no comentário ou me mandem uma mensagem. Um grande abraço e até mais.